Uma boa tarde, pessoal. É, Meu nome é Dixon Tavares. Eu fiz a conclusão recentemente do meu doutorado em estudos da mídia, sob a orientação do professor Marcelo Bochal. E vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que a gente fez durante a defesa no dia 8 de janeiro deste ano, né, 2025. E vai ser até interessante porque eu meio que fui um pouco prolixo na quantidade de slides e aí eu tive que sintetizar na minha apresentação e é que eu poder compartilhar melhor com vocês a apresentação. Eu espero que todos estejam conseguindo ver os slides e vamos apresentar aqui. O tema desenvolvido na tese do doutorado foi a relação que a gente tem com essa rotina do nosso cotidiano e como existe essa meio que conexão com o modo de meio que de agir e de que a gente vai tocando a vida, fazendo uma correlação com o jogar e do ponto de vista da etimologia da palavra, né? Você pegar, por exemplo, no inglês, né, o to play, né, que é aplicado também em contexto de não só do jogo como a gente conhece, mas até do ponto de vista da atuação, né? Você está atuando dentro de uma determinada situação, principalmente é muito usada a questão no cinema, no teatro, né? E a gente foi fazendo essas conexões e vendo que muita coisa do nosso cotidiano meio que se entrelaça com esse to play da vida, né? A vida em jogo, né? Você, em determinados aspectos, você está meio que vivendo uma vida gamificada, ou você pode até gamificar situações da sua vida, né? Então, a partir dessa premissa, a gente foi desenvolvendo a tese a partir da vida em jogo, a sociedade de desempenho. Que essa questão da sociedade de desempenho, a gente já pegou uma com relação com as reflexões do filósofo sul-coreano, né, e que ele também tem uma nacionalidade alemã, que é o Byung-Chul Han, e as reflexões dele sobre essa sociedade moderna que a gente vive sempre em busca de superar desafios, procurar desempenho, está sempre se cobrando, está sempre olhando o outro como, poxa, eu não consigo atingir determinadas metas que eu vejo algumas pessoas nas redes sociais aqui. Se você pegar lá o feed, gente que está lá postando que está viajando, postando que está tendo tá de carro novo, e você fica ali meio que naquela pressão para poder, poxa, o que é que eu estou fazendo da minha vida, se cobrando porque você também não está conseguindo aquele êxito, né, que é exibido nas redes sociais. E essa estrutura de reflexão é ver como essa cultura do desempenho e essa vida gamificada, como é que ela impacta a nossa vida através no trabalho da tese, a gente foi fazendo diálogos com autores que fizeram reflexões sobre jogo, sobre o próprio ambiente das mídias, né, o ecossistema das redes sociais e vamos dizer assim, esses diálogos que a gente tentou estabelecer dentro da tese foram para a gente esmiuçar e fazer reflexões sobre esse tema, né? A vida gamificada, essa cultura de estar sempre em busca de uma meta não a ser atingida, parâmetros que você traz de outras pessoas para você mesmo.
Então, aqui, ó, na sociedade do desempenho e a gamificação da cultura, essa digitalização e essa hiperestimulação de produtividade. A vida, em certa perspectiva, se assemelha a um grande jogo. Sob a luz da gamificação, seria possível gamificar o dia a dia, construindo a gamificação da cultura. Esse recorte, né, do que a gente tratou na tese, nessa frase, é até interessante se vocês fizerem um olhar para o ambiente que vocês interagem, a própria vida de vocês, a gente vai encontrar pontos que vão conectar com essa rotina gamificada, né? Que a gente tá sempre à busca do manda mensagem ou faz uma postagem numa determinada rede social. A gente nunca vai fazer uma postagem simplesmente por postar sem nenhuma intenção. A intenção da gente ter ali é interação, né? Nós somos seres sociais, nós vivemos da interação, das relações humanas, a gente está sempre buscando a interação com o outro. E as redes sociais, elas potencializam isso aí, porque você faz uma postagem que ela pode tem o potencial de ser vista por milhões de pessoas, inclusive pessoas que você nem conhece, de relações do ponto de vista pessoal, sem ser um ambiente puramente virtual, né? Então a gente fica sempre à procura do like, da atenção, de estar aceito. Você faz, às vezes, se mobiliza para estar dentro de um determinado grupo, né? E essa forma desse feedback que você precisa é mais ou menos o raciocínio que você tem dentro da relação com o ambiente do jogo, né? Você tem a parte lúdica, dentro você está lá interagindo, mas você tem as formas de compensação. Você ganha uma rodada, você ganha um determinado ponto, ou você vai juntando determinadas moedinhas, né, vamos dizer assim, né? E essa lógica do jogo molda, como é que ela molda nossos comportamentos e relações sociais, né? A sociedade contemporânea encontra-se imersa em uma cultura digital permeada pela lógica neoliberal e que intensifica a produção, o consumo e a competição. Eu não sei se vocês estão. Eu passei o slide, não sei se vocês estão vendo o slide que eu estou falando, ou se ele está parado ainda na primeira tela. Tá? Porque eu estou na visualização que eu estou olhando aqui, parece que está parado na mesma tela. Como é que vocês estão enxergando aí? Está parado na mesma tela. Deixa eu ver aqui se é alguma configuração que eu fiz aqui. Deixa eu sair daqui da tela do. Eu acho que eu coloquei na tela cheia, aí infelizmente, ele Deu não certo. compreende. Pronto, é porque ele não compreendeu aqui que estava na tela cheia. Então, eu estava nessa tela aqui mostrando para vocês, né, esses tópicos que a gente foi destacando. Uma das questões centrais, quando eu citei sobre a lógica neoliberal, é que, por exemplo, se a gente está dentro de um ambiente de redes e que a gente está dentro de um contexto de interação, aquele volume de interações que vão sendo norteados pelos nossos afetos, né? Coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. A estrutura computacional, né, através dos algoritmos, né, e essas plataformas, elas não estão ali, não disponibilizam esse acesso ali à sua rede social de maneira gratuita, né? Essas plataformas, elas meio que exercem quase que um experimento social, onde, vou usar um termo que, para ficar mais palatável para a gente explicar, elas meio que induzem e manipulam a nossa interação.
né? E através disso, a gente vai gerando um grande banco de dados com nossas preferências, com as nossas discordâncias, com as coisas que a gente não gosta. E isso vamos dizer assim, é monetizado por essas empresas que captam de maneira da gente ali meio que de boa fé, a gente está lá interagindo, mas por trás eles estão coletando esses dados e fazem a venda disso aí para o mercado das grandes corporações que trabalham com produtos e serviços que, numa navegação cotidiana nossa, às vezes aparecem lá na maneira da publicidade, né? Às vezes você está lá, estava falando com alguém sobre um determinado tipo de produto, quando você abre o seu navegador, no seu smartphone, aparece lá um anúncio de algo que você tinha comentado, ou algo que você estava interagindo, ou algo que você estava procurando, né? Então, essa forma que a nova, o capitalismo, vamos dizer assim, das redes, né? Você está ali, enquanto sujeito, fornecendo seus dados de maneira espontânea e sendo induzido a comprar determinados produtos e serviços que estão lá, vamos dizer assim, disponíveis, mas que já tem toda uma estrutura montada para que você seja, vamos dizer assim, a persuasão muito sutil, quase subliminar, para que você esbarre com algum desses anúncios. Meio que uma estrutura um ambiente preparado para isso, né? O que, o que as redes sociais fazem hoje, o que você tinha logo com a comunicação de massa, né? Que você tinha o rádio, por exemplo, depois a televisão, o rádio você tinha lá, a interação era a voz do locutor, era os jingles, né? As músicas, e você tinha alguma interação através de cartas ou até de telefonemas para o programa de rádio. Isso aí se reconfigura quando você passa para a televisão, que você tem agora a imagem como um grande gancho para que você tenha ali a visualização do que você vai ser estimulado de maneira subjetiva e às vezes até direta para você consumir, né, através da imagem, e a roda da economia se modernizando e esse contexto das redes sociais, e principalmente quando você tem os dispositivos que cabem na palma da sua mão, que você carrega consigo dioturnamente, vamos dizer assim, é um ecossistema perfeito para esse capitalismo, vamos dizer assim, de 4, 5.0, vamos dizer assim, que tem norteado toda a economia, principalmente nesse último quarto do século, esse primeiro quarto do século XXI, né, que está muito mais forte. Então, aí você tem as estratégias de controle de exploração. Aí, ó, como a gamificação se articula como um mecanismo de controle e exploração na cultura contemporânea, impactando a subjetividade, as relações sociais e a experiência humana. Basicamente, dessa forma que eu fiz algumas pontuações até agora. Então, essa preocupação de que o jogo, você vai, o ato de você ter a sua vida gamificada, não significa que ela vai ser algo indolente ou meramente só lúdico, né? Você tem outros ambientes de interação que você está ali gamificando suas relações, só que está dentro de um contexto que vai te meio que domesticar em determinadas escolhas
tanto do ponto de vista de contato com cultura, contato com produto, contato com serviço e até de reformular sua vida cotidiana. Aí nessa questão que a gente foi detalhando e topicando em partes, fazendo essa meio que dissecando e formulando reflexões, compreender essa articulação entre a gamificação e a sociedade do desempenho, que de uma maneira mais simples, a gente observa que esses ambientes e onde todo mundo está interagindo nas redes sociais e que existem pessoas que estão ali puramente com o intuito de provocar ou acionar gatilhos que algumas pessoas vão observar ali como pontos de espelho, como objetivos de vida. Poxa, eu estou vendo aquela pessoa ali, tá bem sucedida, está frequentando restaurante, está frequentando lugares e visitando, fazendo viagens. Isso vai despertando em muitas pessoas alguns gatilhos de dos desejos mais íntimos de cada um, que, poxa, eu quero estar naquele lugar, eu quero viver aquela vida. E muitas vezes esse excesso que a gente é bombardeado muitas vezes nas interações em rede, esse excesso em muitas pessoas provocam sérios problemas de depressão, até burnout, né? O fato de você estar onipresente, né? A partir do momento que você está com esse dispositivo aqui e conectado em várias plataformas de interação social, várias redes, seja Instagram, WhatsApp, Facebook, por exemplo, e aparece sempre aquelas notificações. A própria arquitetura do, do design do dispositivo, quando você destrava o teu telefone, você olha para a tela e vê os ícones das redes sociais que você está, com aquela bolinha vermelha que está lá, sei lá, 2, 3, 5, 10 notificações, você não consegue passar ali desapercebido sem você ir lá e ticar para poder, vamos dizer assim, limpar aquelas notificações. Quando é isso, você estar com o celular em repouso, aparecem várias notificações que te chamam e te despertam a atenção. Recentemente tem uma propaganda se eu não me engano, acho que é da Vivo, que ele faz uma abordagem interessante sobre o smartphone, apesar de estar querendo vender planos e celular, ele coloca assim como o celular, o smartphone e a moça, né, como uma espécie de relação tóxica, onde o celular fica cobrando atenção quando ela está interagindo com os amigos, ela está saindo, ela está em restaurante, ela está fazendo outras atividades que não sejam aquela de ficar parado num canto, seja no sofá, só deslizando a timeline. E a propaganda ela foi engenhosa nesse sentido para, tipo, eu estou querendo vender, eu quero que você fique aí no feed, mas eu tenho que dizer isso sem querer dizer. Eu vou buscar uma abordagem para dizer que a relação de ficar só no feed, parado lá, com meio que uma espécie de zumbi, olhando para a tela do celular, uma relação tóxica. Então, isso é muito interessante, esse ponto de vista que
a empresa começou a fazer. Eu peço desculpa a vocês, que eu acho que a minha câmera deu um probleminha, mas vocês estão conseguindo me ouvir, né? Então, não consegui captar mais a minha imagem, infelizmente. Mas essa relação entre a, a, a gamificação e a sociedade do desempenho, nesses pontos que eu estou exemplificando para você, foram coisas que a gente foi fazendo reflexões durante o percurso da tese, né? Compreender como a gamificação da cultura se articula como um mecanismo de controle e de exploração da sociedade contemporânea, que o fato da gente estar imerso nas redes, a cultura em rede, né, ela tem esse lado negativo, né? E como nessa propaganda do smartphone, né, que ele coloca, faz quase como uma alusão ao celular como uma pessoa que tem uma espécie de relação tóxica com a personagem da propaganda, meio que a gente tem essa experiência de estar em rede, ela pode ser uma relação tóxica. Você está ali sempre sendo estimulado a estar buscando e almejando aquelas conquistas de terceiros que aparecem na sua timeline. O que na televisão era propositalmente, você sabia, terminava lá entre um programa e outro, você tinha lá o espaço de publicidade, o intervalo comercial, você sabia lá que era toda uma estrutura, uma linguagem própria para vender um conceito, para vender um determinado produto ou serviço. Você observava ali, era fácil você discernir. Pô, isso aí é propaganda. Mas nas redes sociais isso aí fica muito nebuloso, muito confuso. Pessoas que aparecem nas redes sociais com aparentemente que não tenham nenhum tipo de relação de que ali é uma propaganda, você de repente começa a ver um determinado vídeo, de repente você vê no meio uma publicidade. Ou às vezes até a forma e a abordagem como essa personagem, vamos colocar assim, essa personagem da rede, ela se coloca tentando vender um estilo de vida, né? Essa pessoa, ela meio que confunde, porque ela pode ser uma pessoa da área das artes, sei lá, um músico, ou um ator, uma atriz, que está lá, as interações em rede dela são friamente calculadas, vamos dizer assim, do ponto de vista comercial, né? E muitas pessoas que seguem, né, vão se alimentando daquelas informações como se fosse algo que não tivesse nenhum tipo de intencionalidade comercial. E muitas vezes tá muito bem diluída de uma maneira que confunde. No caso, essas formas, né, simbólicas que a gente está fazendo esses recortes, né, essas pontuações, como a partir da obra que a gente trabalhou com Byung-Chul Han, como a gamificação se insere na lógica da sociedade de desempenho. Aquela premissa de você ter o sucesso, né, através da, de uma espécie de planejamento. Você quer chegar a um determinado atingir um determinado objetivo através de repetir escolhas e processos que você observa através de outras pessoas nas redes, né? Vamos dizer assim, aquela autoridade que você tinha
nos meios tradicionais, no rádio ou na televisão, que era ou um anunciante que estava ali perfeitamente apresentado, identificado, né? Agora é uma pessoa, vamos dizer assim, qualquer, uma pessoa comum como você, que está na mesma rede que você, e falando sobre determinados produtos, ou determinados serviços, ou determinadas ideias, o poder de convencimento é muito maior, né? Às vezes é uma pessoa próxima a você, um familiar, um pai, ou um tio, ou uma tia, que te envia uma determinada informação, ou uma determinada solução, vamos dizer assim, compartilhando através das redes, ou chega pelo WhatsApp, ou sempre alguma coisa que essa pessoa que compartilha com você, seja um parente ou um amigo muito próximo, o grau de confiança para você é muito maior, e também os seus filtros vão ficando mais fragilizados, porque você vai ficar com constrangimento de contestar aquela informação que está vindo da pessoa que você tem laços afetivos, né? Então, essa é a economia do afeto, essa é a arma poderosa dentro do ambiente que a gente analisa dentro da sociedade do desempenho. Essa questão da teoria da prosperidade, né? Que a gente vê em determinadas correntes religiosas, né? Que o objetivo, muitas vezes, é um só: você alcançar a prosperidade, seja lá de que maneira for. Isso aí é sempre exigido, é sempre estimulado. Então, esse caldeirão meio que confuso, né? E o Byung-Chul Han começa a fazer essas reflexões sobre essa sociedade moderna que é hiper estimulada a seguir esse caminho, né? E essas estratégias de você criar ambientes gamificados, né? E você está ali interagindo de maneira assim displicente, e muitas vezes não se dando conta do que você está fazendo, você acaba meio que dentro desse sendo mais uma peça nessa engrenagem complexa, e às vezes se torna até vítima de determinadas escolhas que você meio que foi inconscientemente induzido, né? Investigar essas trocas simbólicas, esses processos, analisar como a gamificação se manifesta em diferentes campos sociais, na educação, no trabalho, plataformas digitais. Falei muito da questão das plataformas digitais, porque elas estão imersas no nosso cotidiano, e elas meio que perpassam as nossas instâncias dentro dos ambientes acadêmicos ou do trabalho. Mas, por exemplo, dentro do ambiente acadêmico, você tem aquela clássica que a gente, desde dos tempos da escola primária, né? Você fazia testes, fazia atividades, fazia prova, com a intenção de você obter uma determinada pontuação para você passar para o próximo semestre, para passar por média, né? Era meio que um aprendizado que colocar você num ambiente de competitividade com seu coleguinha, né? Você chegava lá, a professora dava do, a avaliação da sua atividade, e você comparava com a sua nota com o seu colega. Então, aquela nota, aquela pontuação que você conquistou, ela, de maneira simbólica, resumia o seu nível de desempenho
que foi estabelecido entre 0 e 100, você tirava lá 70, teu coleguinha tirava 95. Isso de maneira pessoal mexia com poxa, o que é que aconteceu? Não consegui isso, existia a cobrança da família, a própria, o ambiente da sala proporcionava essa questão de, poxa, pô, você só tirou 7, eu tirei 9,5. Quem tirava 9,5 se colocava simbolicamente num patamar de superioridade em relação ao outro que tirava 7. Mas todas essas dinâmicas que eu estou fazendo, explanando aqui para vocês, são pontos que a gente fez esse tipo de reflexão sobre essa forma como as relações em ambientes que não são, normalmente, você não está ali junto com aqueles seus colegas, todos juntos numa espécie de time dentro de uma competição contra outro time, quer seja num jogo de futebol, quer seja num jogo de vôlei ou de basquete, né? Onde você tem lá a cooperação em função de um objetivo comum, né? Vocês fazerem a maior quantidade de pontos e vencer aquela equipe que você está disputando aquela partida, aquele jogo, por a maior quantidade de pontos que você vai fazer, né? Já no ambiente, vamos dizer assim, da educação formal, né? A equipe é você mesmo contra mais outros tantos, outros 20 ou 30 outras equipes de um homem, um sujeito só, né? Que ali vocês estão disputando quem tira a melhor pontuação para poder passar por média. A premiação é essa. Em algumas ocasiões, quando você muda isso aí para o ambiente de trabalho, quem trabalha com vendas ou que tem familiares que trabalham com vendas, tem sempre aquela questão que você já deve ter ouvido, mas, poxa, esse mês eu não bati minha meta. As empresas, elas usam essa estratégia de gamificar a atividade laboral como um programa de pontos, onde você tem lá a sua atividade regida por um regramento onde você vai ter lá aquele salário, mas se você quiser ganhar mais, você vai ter que bater uma meta de vender. Cadê o som? Opa, tá conseguindo ouvir, não? Voltou Alô? agora. Ah, tá. Voltou. Voltou, né? Sim, é como eu estava falando, sobre o ambiente de jogo, dentro do universo empresarial, né, na vida laboral, você tem, para quem trabalha com vendas, ou que tem parentes que trabalham com vendas, por exemplo, a questão das metas, né? Você tem a questão vou bater meta. Eu tenho que bater meta. Eu não consegui bater a meta de vendas esse mês. Então, vamos dizer assim, o ônus que ele tem, ele levar menos dinheiro para casa. E o coleguinha dele que conseguiu bater a meta vai estar mais satisfeito, vai postar na rede social que está tomando um chopinho num barzinho, curtindo, porque bateu a meta. Isso vai despertar muitas emoções contraditórias. A primeira delas é a inveja do coleguinha que conseguiu bater a meta e você não conseguiu. Vai gerar uma autocobrança. Então, esse ambiente
de uma competitividade não muito saudável, que é diferente da competitividade quando está todo mundo junto, dentro de uma competição, como uma Olimpíada, todo mundo junto no mesmo time, vestido na mesma camisa, com a busca com os mesmos objetivos. Então, essa forma de manejar as técnicas de se gamificar situações da vida, essa um dos pontos que dialogam com essa preocupação do Bill Churran sobre esse excesso de competição, a eterna busca por recompensas, né? Vamos dizer assim, você faz torna-se a experiência ou as experiências, né, sociais de uma maneira que não se conectariam, segundo a lógica dele, com algo, vamos dizer assim, mais produtivo, do ponto de vista de se melhorar enquanto sujeito, e não fazer parte de um sistema altamente tóxico de competitividade e de busca excessiva pelo sucesso, sem medir os meios, né? Aí algumas questões, a questão da sociedade de desempenho, que a gente já pontuou, a ludosofia e ludicidade, que são os aspectos que puxam o jogar ou o gamificar para algo um pouco mais do ponto de vista da intensidade e das responsabilidades e desse enquadramento mais nocivo, puxa para um outro lado positivo, do ponto de vista de aprimorar o seu conhecimento, o aprender brincando, o desenvolver relações humanas e o aprendizado de uma maneira leve, uma maneira saudável do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim, e essas experiências que vão te engrandecer muito mais do que uma recompensa financeira ou algo de status. Elas vão ser as recompensas interiores para você, e não do ponto de vista exterior, né? Aí eu vou passar aqui o próximo slide. A gente utilizou aqui na nossa pesquisa a hermenêutica da profundidade, né, que permitiu a gente articular a análise crítica do discurso com a contextualização histórica e social do fenômeno da gamificação. Né? A gente analisou do ponto de vista sócio-histórico, né, construção da trajetória dos jogos, a análise formal e discursiva, né, que é a identificação das narrativas e mecânicas de jogos, e a reinterpretação como a terceira das três etapas, integração das análises anteriores para compreender a gamificação como essa ferramenta de controle. Né? Vou passar aqui para os autores que a gente conseguiu fazer um desenho, né, vamos dizer assim. A gente precisa compreender como funciona o conhecimento sobre a relação de jogo com a cultura humana. Então, fomos partindo de autores como Johann Huizinga, né, que destaca o jogo como uma atividade essencial na construção cultural. Né, ele coloca aqui, ó, do ponto de vista da concepção determinista de um mundo regido pela ação de forças cegas, o jogo seria inteiramente supérfluo. Só se torna possível, pensável e compreensível quando a presença do espírito destrói o determinismo absoluto do cosmos. A própria existência do jogo como a confirmação permanente da natureza supralógica da situação humana. Né? Se os animais são capazes de brincar, é porque são alguma coisa mais do que simples seres mecânicos.
se brincamos e jogamos e temos consciência disso, é porque somos muito mais do que simples seres racionais, pois o jogo é irracional. Aqui ele traz esse aspecto da reflexão sobre o jogo como algo que nos conecta com uma subjetividade que foge da nossa natureza biológica e das funções que a gente desempenha e até se assemelham com a dos outros seres vivos, né? De crescer, se alimentar, interagir, a reprodução. O jogo ele dá essa característica de subjetividade, ele chama de vida mecânica, né? Bem interessante isso. Como um desenvolvimento de faculdades mentais cognitivas, né? E com um ímpeto de colocar até em determinadas culturas o rito de passagem, né, para a vida adulta, né? Como ele destaca aqui, a socialização, ritualidade, prazer e ludicidade. O jogo é fundamental na formação da cultura humana, né? Como a gente pontuou e vem pincelando de maneira mais indireta, né? O divertimento, a questão da própria consciência que a gente tem de que nós somos muito mais do que, vamos dizer assim, meros homo sapiens, né? Nós só também podemos ser homo ludens. Ah, tem um outro autor, que é o Roger Calois, que ele faz um contraponto com a visão do Huizinga, que ele apresenta uma perspectiva e destaca ainda a questão dos jogos de azar como um jogo relevante, né? O Zinga ele já não dá não dá muito destaque, mas o Calóis ele faz esse destaque como um ponto um ponto de tensão com essa visão um pouco mais otimista do jogo do lúdico, né? A, Através dos jogos de azar, você estimula outros sentimentos humanos que menos nobres, né? Você estimula a questão do sujeito tentar fazer uma estratégia de trapaça, de se corromper, de dissimular, meio que dialogando com vamos dizer assim, que muitos, que a gente pode concluir como facetas da natureza humana, né? O homem não é 100% bom nem é 100% mal, ele tem essas nuances. E esses jogos de azar, eles, eles meio que fazem com que essas facetas se tornem aparentes, né? Então, dentro do jogo de futebol, para citar um exemplo, é o jogador que está lá e ele simula uma falta, ele dá aquele puxão de camisa na hora da área, na pequena área, quando o time adversário vai bater a falta, ele faz aquela mandinga para que o adversário fique paralisado, perca tempo, o juiz interrompe o jogo. Ou seja, se fosse o jogo, vamos dizer, o jogo de futebol jogado segundo uma visão bastante otimista, como o Zinga coloca, não teria nada de falta. Né? Era todo mundo ali tabelando, tocando a bola para chegar no gol, mas a natureza humana não é assim. Ela esses tons de cinza, né? Não é? E esse aspecto que o Carlos coloca, né? Com essa
forma que a personalidade humana tem como subverter, né, é o diferencial do estudo dele sobre os jogos da cultura humana, né? Que ele coloca aqui uma classificação em 4 tipos, né? Alea, Agon, Mimicry e Lynx, que a Alea compreende esse conjunto de jogos que lidam com a sorte, com o principal ponto de diferenciação deles, esse agrupamento que ele coloca, é a questão da imprevisibilidade, né? Jogo do bicho, loteria, cassino. O Agon, que seriam os jogos de competição com base em habilidades. Aí você tem o jogo de futebol, o basquete, o vôlei, né? Até o jogo de tabuleiro. O Mimicry, né? Que são jogos de simulação, como os RPGs, né? Que não sei se os colegas que estão nos assistindo já jogaram. Uma experiência muito interessante de você estar lá compartilhando o espaço de interação com outras pessoas que vão criar personagens, e esses personagens vão ter determinadas ações, e você meio que veste esse personagem, né? Então, se você, dentro do RPG, que geralmente lida com aqueles ambientes de capa, espada, fantasia, né? Ah, você é um mago, você é um cavaleiro, você é um chamado de bardo, né? Que um ladrão. Então, essas personas que você vai criar dentro do desenvolvimento de jogo, você meio que vai agir como eles. O que vamos dizer assim, de maneira semelhante, quando você vai utilizar a interação com esses jogos eletrônicos, os videogames, onde você tem os jogos que têm uma estrutura de história, onde você vai fazer um processo de imersão. Então, você vai meio que controlar um determinado personagem, e você vai começar a sua interação dentro do jogo a partir das características daquele personagem. Então, você vai fazer meio que mergulhando naquela persona que você está controlando. Então, você vai começar a agir dentro do jogo como o personagem deve agir, ou como o personagem deveria agir, né? E isso aí vai influenciar no seu desempenho e no seu desenvolvimento, né, desse jogo. Então, meio que você vai criar esse gatilho de fazer o processo de imersão, né? E e Linux, né? Que são jogos que provocam sensações que te tiram do eixo, né? Vertigem, no caso, os esportes radicais. Aí você tem o skate, o surf, até atividades que você foge do, do, do que seria algo que você tem um controle. Ah, você está ali na quadra de basquete ou no campo de futebol, você está lá, você está em pé, você está correndo, tá? E muitas vezes, dentro dos esportes radicais, você está ali lidando com forças da natureza, né? Como o surf, né? Você lida com o próprio mar, você vai tentar se criar, fazer com que tenha o seu melhor desempenho em surfar uma onda, mas você tem que lidar com, além das leis da física, né? A questão da própria a relação sua com o mar, o conhecimento das ondas, onde se posicionar. Com o skate, é a sua interação com
o próprio skate, né? E a gravidade, a forma como você vai fazer as manobras e fazer tanto a sua saída quanto a sua chegada, passando por determinados obstáculos físicos, né? Então, essa classificação que ele estruturou os jogos, ele avançou ainda mais nos estudos sobre a compreensão do jogar, né? Nessa compreensão do jogo, nessas instâncias e esse aprofundamento, essa forma que os elementos de jogos em contextos que não são normalmente do métier, vamos dizer assim, daquele jogo. Você vai puxar determinadas características, determinadas regras e fazer aquela ali aplicada em ambientes, como eu já citei anteriormente, você trazer um ambiente de competitividade para o trabalho através de uma mecânica de busca por pontos ou para sair no jogo de futebol, você tem os pontos são provenientes da quantidade de gols que o time faz sobre o outro, que pode levar ele à vitória. No caso do ambiente de trabalho, você vai ter ali determinadas estratégias que você vai pegar essa mesma questão da quantidade vamos dizer assim, de gols que você vai fazer durante um mês, você vai ter uma determinada bonificação do salário. Então, essa lógica desse feedback através dessas recompensas, né, que a gente coloca essa questão de aplicação de elementos de jogos em ambientes não lúdicos. A atividade laboral, conceitualmente, você está ali focado em determinada atividade. Ela não é uma atividade que vai te desconectar da realidade ou vai te deixar numa situação de profundo desleixo ou de relaxamento. Você está ali focado. Você não existe esse espaço para você ali estar, vamos dizer assim, de maneira mais lúdica, enxergando aquela situação, né? Então, essa lógica do trazer, tirar do jogo, que tem esse componente lúdico, você tem esse componente que estimula você correr atrás da bola, driblar, essas emoções de, poxa, conseguir driblar, conseguir chutar e conseguir fazer o gol, essas sensações são particulares do jogo de futebol. Agora, você trazer essa mecânica vamos dizer, de fazer gol para um ambiente de trabalho, onde você não tem, onde você não tem necessariamente essa ludicidade de estar lá de short, tocando a bola, mas você tem que fazer uma determinada pontuação para você ter uma determinada bonificação, meio que transforma essa busca por essa bonificação como algo meio que tortura, né? Algo que tem um peso, ele sai completamente do que seria prazeroso, do que seria lúdico. Embora a intencionalidade de quem coloca isso é tentar estimular algum tipo de ludicidade, mas na prática não necessariamente pode se desenvolver assim, né? Dependendo de como aquilo ali chega para determinadas pessoas, algumas vão encarar aquilo ali como um sofrimento, outras vão tentar buscar algum resquício de divertimento em tentar atingir aquela determinada meta, né? Isso aí transforma a vida num jogo, um constante permeamento em recompensas, metas e rankings, né?
que é justamente o que as reflexões que eu falei lá anteriormente, que o Huizinga faz esse questionamento da sociedade moderna, que a gente está imerso nisso. A gente está imerso sempre nessa constante de procurar metas, de bater metas, procurando recompensas, de tentar ser o cara mais produtivo. Às vezes você vem no ambiente de trabalho e poxa, hoje meu dia foi super produtivo. Eu fiz, sei lá, 20 tarefas, tudo antes do almoço. Para outra pessoa que está lá e ela só conseguiu desenvolver duas ou três, aquela forma que o colega se coloca como vai mexer com ele. Poxa, o cara fez 20, eu só consegui fazer três, né? Essa mexida com o emocional, com o ego, é um dos pontos que chave assim dessas estratégias, né? É você mexer com os brilhos da pessoa, né? O sujeito começa a perder os elementos essenciais da vida cotidiana, como a aprofundar as relações pessoais e a capacidade de contemplação e o ócio, né? Tem aquele ócio criativo, né? O ócio criativo para muita gente é um desafio você tentar atingir isso. E desse que a gente falou muito de redes sociais e esses hiperestímulos, né? Esse caldeirão que a gente meio que perpassa sobre o ambiente chamado de ecologia das mídias, né? Que bastante amplo, né? A gente na pesquisa faz uma perpassa por alguns autores que tentaram compreender esse ambiente das mídias, justamente para que a gente pudesse dialogar com essa relação que os jogos estabelecem na nossa vida dentro desses ambientes extremamente mediatizados. Aí você tem aqui o McLuhan, né, com o, o meio é a mensagem, né, o impacto das mídias na sociedade, e Neil Postman, que fez o seu apontamento, principalmente sobre essa teorização de ecologia da mídia, né? Que é o estudo das mídias como ambientes que afetam a percepção, sentimentos e valores humanos, né? Essa evolução dentro até do conceito que o McLuhan usa de aldeia global, né? Então a gente pode vivenciar isso dioturnamente, né? Dentro do que a gente já conversou anteriormente sobre essa relação nossa no ambiente em rede, né? E esse cyberespaço, né, que a gente interage hoje, né, com uma importância cada vez maior, tanto que a gente está aqui dentro desse cyberespaço fazendo essa nossa interação. Vou apresentar para vocês o desenvolvimento da tese, né, o doutorado, e dialogando com vocês, puxando algumas pontos de convergência com o que a gente já vivencia atualmente. Né? O impacto das tecnologias infocomunicacionais que, basicamente, a gente conversou sobre isso, né? Vou passar aqui para não ficar dentro do que a gente já falou e avançar um pouco mais, que a questão da convergência tecnológica, né? Que a gente já está aqui nesse primeiro quarto do século XXI, visualizando outras transformações tecnológicas, né? E aqui temos a destaque para o Manuel Castells sobre a sociedade em rede, né? Que ele fez os seus estudos sobre esse ambiente que até então, na época,
estava em desenvolvimento, a gente já está em outro estágio, mas é muito bom e é interessante fazer esse resgate que ele fez nos primórdios da, da internet, né? Como a gente conhece hoje, né? A comunicação mediada pela internet é um fenômeno social recente, recente demais, para que a pesquisa acadêmica tenha tido a oportunidade de chegar a conclusões sólidas sobre o seu significado social. Essa é a frase dele. Apesar de ter sido em 99, acho que ela está muito mais. Ela não perdeu o seu valor, porque quando a gente pensa que compreendeu tudo, aí vem uma notícia do Oriente informando que a China desenvolveu uma outra ferramenta de inteligência artificial mais sofisticada do que aqui a gente conhece por enquanto. Só para citar um exemplo, como a dinâmica nessa área é muito grande, muito veloz, e que a gente, a partir do momento que a gente inicia um estudo e pega um recorte, vocês tenham consciência que você está fazendo nenhum recorte, que quando você terminar, já, talvez nada mais seja como era antes. Né? Ademais, os parcos registros empíricos ainda estão marcados pelo tipo de questões que surgiram na era pré-www, né? Que é o, a linha de endereço que a gente se acostumou a utilizar na época se navegava pela internet só pelos computadores, né? Isto é anteriores a 1995, quando a comunicação mediada pelo computador era assunto sem importância de algumas centenas de milhares de usuários devotos. Isso é verdade, em essencial com a relação à questão que dominou o debate sobre as dimensões sociais da internet durante a década de 90. A internet favorece a criação de novas comunidades, comunidades virtuais ou, pelo contrário, está induzindo o isolamento pessoal, cortando os laços de pessoas com a sociedade e, por fim, com o mundo real. Eu lhe pergunto, se eu não dissesse a vocês que esse recorte de Castells de 1999, essa última frase aí, ela se encaixa perfeitamente com o que a gente vive no século XXI, no ano de 2025. Se vocês acham que a gente está numa, numa, num ambiente que ele descreveu aí há mais de 20 anos atrás, né? Quase que passando para chegando aos 30 anos, essa frase dele está muito mais atual do que nunca, né? Vamos passar aqui um pouco. A expansão dessa prática dos jogos e tecnologias digitais, a gente vê uma perspectiva sobre a gamificação como uma prática social mediada, onde a gente pode fazer um contraponto dela com as duas formas de encarar os jogos em perspectiva de se utilizar eles como mecanismo até de um ambiente de aprendizagem, como a visão de Mark Gordon, que ela usa os elementos de jogos para motivação e engajamento, e já na linha da ludosofia pelo Marcos Nicolau, explora o jogo como forma de arte e reflexão filosófica. Né? Então, assim, perspectivas bem distintas sobre o sentido do jogo para esses dois autores, que a gente estabelece meio que a transição do lúdico ao gamificado, né? Onde a ludicidade, né, é subjetiva, voltada para o divertimento e espontaneidade, como a gente tinha comentado sobre o jogo,
enquanto jogo e depois o jogo enquanto é, estratégia para ser aplicado em ambientes de não jogo, que seria a estratégia de regras e objetivos aplicada para aumentar o engajamento e em atividades cotidianas, que é o que a gente vem é, falando desde o início sobre o fato de você gamificar as situações do cotidiano, né? O professor Nicolau, né, que coloca o jogo como uma, algo para influenciar positivamente o desenvolvimento pessoal e educacional, né, através do que ele considera como a importância do lúdico, né, tanto que ele coloca com ênfase a ludosofia, né, como a forma de explorar o jogo num caminho para a sabedoria e desenvolvimento humano. É o tipo aprender, é o aprender brincando, é o aprender com a ênfase no crescimento pessoal, no crescimento e no desenvolvimento enquanto ser humano, e não pela quantidade de moedinhas ou de prêmios que você vai acumular. A premiação é de ordem mais pessoal, interna e até do ponto de vista até subjetiva, né? Aí você tem dentro de uma classificação desses jogos, né, que é os jogos educacionais, né, o serious game, né, que eles têm um propósito muito mais com ênfase na aprendizagem do que propriamente nos aspectos lúdicos, né? E a gamificação que coloca o jogo como uma estratégia para você articular os participantes, o comportamento deles, induzindo a um determinado tipo de objetivo, que é atingir uma determinada meta ou tentar estimular um determinado tipo de comportamento. O impacto dos jogos, né, na gamificação, que promove o desenvolvimento sensorial, né, no caso, já a gamificação influencia a aprendizagem e o desempenho e a interação social, criando um sistema de recompensas. Esse aspecto sobre essa questão do sistema de recompensas, dentro do ambiente educacional, algo que tem sido ponto sempre de discussões dentro das instâncias de quem pensa técnicas de, pedagógicas de ensino-aprendizagem. Às vezes é uma linha tênue em você estimular ali aquele aluno ou aquela turma para aprender um determinado conteúdo só para atingir uma determinada meta que você dá. Eu preciso concluir aquele assunto naquele semestre porque eu tenho que passar para o outro. E muitas vezes você elabora estratégias que elas vão cumprir só aquela meta ali para que eles façam a prova, ter um desempenho X. No semestre seguinte, ninguém aprendeu, todo mundo esqueceu a boa parte do que você fez, porque a forma ou a estratégia estava voltada muito mais em atingir aquela determinada pontuação e fechar aquele determinado conteúdo do que propriamente aquelas pessoas, aqueles indivíduos aprenderem, compreenderem, ter uma reflexão mais aprofundada sobre aquele assunto, né? Mesmo que você perpasse ele ali dentro do seu planejamento de cronograma de aula, né? Ah, vamos passar aqui para o próximo, que eu já adiantei um pouco sobre a gamificação na educação, né? Que ela pode ter alguns aspectos positivos sobre essa questão, que pode motivar e engajar os alunos,
pode ser uma ferramenta didática interessante para se estimular uma aprendizagem, né? Porque o jogo você pode fazer simulações de situações problema e que ele através daquela simulação ele vai poder errar, ele vai poder experimentar e a relação do erro e fracasso pode ser ressignificada, né? É mais ou menos puxar um pouco pronto. O videogame. Você está lá conduzindo lá teu personagem numa determinada fase do jogo e por algum motivo você meio que morre no jogo. No jogo tem continue. Na vida real, não. Então, o jogo serve para, nesse sentido, quando você vai trabalhar no ambiente educacional, permitir que o aluno experimente algumas soluções para determinados problemas ou situações problema que nas cadeiras da escola ele vai poder experimentar e, inclusive, ver situações que não vão dar certo. Aquela situação que não vai dar certo, ele vai poder experienciar ali naquele ambiente da sala de aula sem a preocupação de colocar a vida dele em risco ou as decisões dentro de um contexto da vida adulta, que ele não vai poder fazer tantas experimentações. Essas simulações, essas oportunidades que você pode elaborar o conteúdo em estratégias de gamificadas, isso é um lado extremamente interessante e positivo quando você coloca a gamificação no contexto educacional. Alguma dessas questões aqui, temos dois autores, que é o Cunningham e Zuckerman, né, que a gamificação que eles colocam como um ponto de destaque. A gamificação é o uso ou aplicação de elementos sistemáticos e mecânicos de jogo em situações de não jogo, ou em contextos fora de jogo, com o objetivo de elevar o nível de engajamento dos indivíduos numa dada circunstância planejada para isso. Em outras palavras, o termo gamificação define a aplicação da lógica e mecânica de jogos em atividades de natureza naturalmente distintas de qualquer característica de jogo. Que voltamos a que a gente já foi falando, né? Essa a questão de se compreender a gamificação nessa citação aqui deles, ela se torna mais palatável para a compreensão e até para que vocês desenvolvam em determinadas atividades, seja em ambientes educacionais ou empresariais, ter essa consciência que essa aplicação de elementos, mecânicas ou lógicas de jogo em um contexto de não jogo, você vai estar tratando de gamificar alguma situação, né? Essa interação entre jogar, competir e divertir deve ser saudável e prazerosa aos participantes, né? Aí você tem alguns pontos de crítica que a gente já deu uma pincelada sobre a exploração da gamificação de maneira ao que a gente conversou sobre estruturar as interações em rede, a questão dos algoritmos, a própria questão de você dar só basicamente alternativa sim ou não, né? Muitas vezes essa transformar o indivíduo que interage nesse sistema
tolindo as possibilidades que ele tem de raciocínio sobre uma determinada situação, porque ele só vai ter ou vai interagir de maneira binária. Ou ele concorda ou ele discorda, né? Ou ele dá like ou ele dá dislike, né? Essa domesticação, formação, vai se reformando meio que bolhas, e o que a gente vê em instâncias, principalmente na última década, é esse eterno, vamos dizer assim, fla-flu entre pessoas que pensam diferente, que se agrupam em bolhas e que conversam só para elas mesmas, coisas que só elas não questionam e se reúnem apenas para concordar e criticar quem pensa diferente, né? Aí você tem aqui o sujeito Homo ludens, que é o que o Huizinga coloca como vamos dizer assim, eu vou colocar aqui como um perfil da nossa evolução, seria nossa evolução, né? O Homo sapiens para o Homo ludens, e o, o mundo do trabalho e o mundo capitalista colocou o sujeito Homo faber, que o indivíduo que está ali dentro do circuito e do ecossistema só do trabalho. A questão a gente falando sobre a tecnologia e os jogos, né, com a questão das inteligências artificiais, né, a personalização algorítmica e a superficialização da experiência intensificam os riscos de homogeneização cultural, que uma leitura do que a gente pode compreender sobre os algoritmos que agregam pessoas por gostos e afinidades em comum e isola aquele pessoal e deixam eles dentro de uma determinada bolha. Quando a gente, não sei se tem algum de vocês cursa ou vai cursar alguma cadeira na área de publicidade, é quando esses algoritmos, eles meio que demarcam dentro do ambiente de redes os nichos, chamados nichos de mercado, para que as empresas e corporações encontrem ali seu perfil de consumidor de seus produtos e serviços já ali organizado pelo algoritmo, né? Através, aí você tem ali em algumas escalas são os fandoms, né? As pessoas que estão ali convergem seus, suas afinidades todas ali em torno de um determinado, vamos dizer assim, paixão ou conexão emocional que eles compartilham. Muitas vezes, em alguns casos, pode haver algum tipo de discordância, mas em linhas gerais, começam a falar as mesmas coisas, é o que a gente convencionou com os últimos tempos aí, chamar de gado, né? E esse é um risco, essa forma que essa arquitetura se aproveita, né, de maneira dos algoritmos, né, para que as plataformas digitais usam algoritmos de elementos gamificados para moldar comportamentos e aumentar o tempo gasto na plataforma, né? As pessoas passam muito mais tempo ali interagindo. Você vê que com a popularização do acesso à internet, dos smartphones, eu lembro um pouco quando a internet começou a
a ser expandida aqui junto com a telefonia móvel. No Brasil, você tinha alguns planos que você, além da facilidade para adquirir o aparelho, você tinha, olha, compre o aparelho, sei lá, da operadora tal, e você vai ter tantos bônus para você navegar na internet. Então, muita gente teve o seu contato com a internet e, só acrescentando, vai ter tantos bônus para você utilizar o Facebook, você vai ter para utilizar o WhatsApp. Então, muita gente acessou a internet pela primeira vez, não ent- no telefone, no smartphone, não entrando diretamente no aplicativo navegador, não. O primeiro contato delas com a rede foi através das plataformas de interação social das redes sociais. A pessoa teve contato com um conteúdo através do Facebook. Aí é que foi, vamos dizer assim, que a gente, analisando hoje, aí foi a grande armadilha para que as pessoas ficassem presas aquilo ali. Quando acabava os créditos dela de utilizar o Facebook, ela não tinha acesso a mais nada de internet, e ela ficava ali isolada, porque o acesso que ela tinha era só limitado ao um plano de bônus que ela tinha, e só aquele aplicativo que ela navegava de graça. Se ela quisesse navegar por outras aplicações, ela iria gastar os créditos dela, que para a grande maioria não queria ter esse gasto extra e nem podia, né? Então, você, ao mesmo tempo, você permitiu o acesso, mas você colocou toda uma massa de pessoas para estar ali presas dentro de um sistema altamente algoritmizado, que é como é o Facebook, né? Isso aí foi um dos pontos de prejudiciais aí. Aí mesmo que aqui até adiantei essa questão adiantei sobre esses ambientes excludentes, o potencial colonizador, controlador, né? Até a gente coloca aqui uma leitura sobre os apocalípticos integrados do Humberto Eco, né? Que é dessa forma, os apocalípticos acreditam que a cultura é um fato aristocrático, ou seja, a cultura é rara, e por isso imaginar uma cultura reproduzida e que seja produzida de forma a se adaptar às massas é um contrassenso. Para eles, a cultura morre quando é massificada. Portanto, a cultura de massa é, mais propriamente, uma anticultura. Então, se a gente for colocar aqui num contexto mais moderno, né, os apocalípticos seriam a, as pessoas que têm o pé atrás com essa massificação desse acesso à, à internet, não pelas características, vamos dizer assim, de serem preocupadas com as pessoas, como as pessoas vão lidar com a informação, mas mais como um ambiente que deveria ser mais exclusivo. Já os integrados já veem isso aí como esse ambiente como algo inevitável e que precisa ter mais conhecimento e ter domínio sobre essas plataformas para que você não seja escravizado, né? Então, vamos adiantando aqui um pouco. Deixa eu ver aqui se está. Passamos aqui sobre os desafios éticos e tecnológicos, né? Como essa forma que a inteligência artificial vem
numa crescente em a, fazer essas articulações, né, com os ambientes digitais, modificando o hábito social, as interações, até a gente falou do Homo Ludens, Homo Faber, e a gente está na era do Homo Digitalis. E é até uma ideia que pincelada aqui pelo é, neurologista e neurocientista, né, Miguel Nicoleles, sobre essa reflexão da realidade das inteligências artificiais e como elas podem gerar uma falsa ilusão de avanço tecnológico, né? Porque todas essas plataformas, têm elas são alimentadas, e os bancos de dados são alimentados por, vamos dizer assim, tudo que foi digitalizado pela inteligência e o conhecimento humano. Então, o que elas fazem, elas meio que embaralham, investigam os arquivos de coisas olhando para o passado, para tentar gerar uma falsa sensação de futuro, né? Então, essa coisa que a gente vê do ponto de vista da criação, né, e dessa superestimação do que a gente vê como algo que maravilha muita gente. Nossa, computador com inteligência artificial, nossa, vai ser a revolução. Nada mais é do que vai ser uma faca de dois gumes você vai criar uma demanda gigantesca sobre poder computacional, vai colocar em risco questão de recursos como água, energia elétrica, para você manter esses grandes data centers para terem o processamento desses dados com a quantidade de pessoas que vão começar a interagir com essas inteligências artificiais. Vão exigir muito desses ecossistemas que vão ser criados, as grandes fazendas de computadores. Então, você vai ter toda uma estrutura que, do ponto de vista até ecológico, ela vai na contramão do que é vendido, né? E a fragilidade, como a gente viu, foi discutindo sobre a questão dos jogos de comportamento, né? O próprio desenvolvimento dessas interações, dessa dependência que vai se crescendo com a euforia sobre a inteligência artificial, muita gente vai ficar tão, do ponto de vista cognitivo, tão viciada naquela interação que vai começar a só acreditar no que aquela inteligência vai ter a responder, né? Se a gente fizer um retrospecto, quando começou a navegação na internet, você, para encontrar determinados páginas ou endereços, você tinha que, muitas vezes, anotar. Eu tive, na época, era uma Xerox com vários endereços, e na época eu gostava muito de ilustração e de desenho, e aí tinha vários endereços de páginas que tinham ilustrações, que tinham desenho, eram páginas de desenhistas, e que eu tinha que digitar. A partir do momento que surgiram os motores de busca, né, os buscadores, o KD, o Yahoo e o hegemônico hoje, que é o Google, você não precisou mais decorar os sites. Inclusive, a resposta da busca
passou a não ser o que você quer ver, mas o que o algoritmo do buscador elencou que por N motivos, entre eles até páginas que pagam para serem terem seus links como os primeiros, ele vai entregar aquilo que foi patrocinado ou aquilo que ele montou de maneira do código de algoritmo para você como resposta. Nem sempre vai ser a resposta que você quer. Para muita gente, vai parar na primeira página. E essa é a lógica dessas inteligências artificiais. Ele vai te dar a resposta que você quer ouvir. Ele vai te dar, e não necessariamente a resposta com base numa realidade, mas num conjunto de manejos que ele vai fazer dos dados que ele vai puxar para depois te entregar um resumo. Ele vai te entregar um resumo que você quer ouvir. Ou ele vai te entregar um resumo que você quer ver. Né? Então, esse é o grande desafio, esse é o grande paradoxo aí que a gente vai ter que lidar com ele, né, sobre essa informação. E, do ponto de vista como um dos mecanismos de controle, os chatbots, né, que então, o chat GPT como principal referência. Você tem hoje Gemini, você tem outros que até agora vários aplicativos têm sua inteligência artificial. Então, isso aí vai ser um grande desafio para que a gente desenvolva ou continue tentando desenvolver um pensamento crítico e tentando compartilhar conhecimento, quando você vai ter, muitas vezes, uma concorrência desleal. Deixa eu passar aqui para o próximo, que é da sociedade do desempenho, que a gente foi pincelando e falando sobre algumas questões, que nessa busca incessante pelos resultados, a gente meio que se autoexplora, né? Como ele destaca, como o Byung-Chul Han destaca, né? E a síndrome do burnout e exaustão. Eu acho que muita gente deve ter vivenciado isso nos últimos tempos, principalmente no período da pandemia, mexeu muito com o emocional de muitas pessoas. Né? O sujeito de desempenho está livre da instância externa de domínio, entrega-se à liberdade coercitiva de maximizar o desempenho. A intensificação da lógica de controle e autoexploração, criando um ambiente propício para a manipulação. Ou seja, a lógica que ele faz a reflexão sobre essa sociedade que vive em função de busca de resultado de desempenho, está criando esse sujeito como ali o homo digitalis que o Nicoleles coloca, é esse sujeito preso a esse ecossistema, um sistema onde ele até o Joshua pontua dois ambientes, que é o infotenimento, que refere-se à combinação de informação e entretenimento, né, onde as notícias e informações são apresentadas de forma a prender a atenção, misturando jornalismo com entretenimento. Que, vou puxar o gancho, que era que foi a alfabetização em internet feita, principalmente aqui no Brasil, quando as pessoas começaram a adquirir os smartphones com os planos que davam bônus para ele acessar a internet através dos aplicativos do Facebook e WhatsApp. O Facebook fez a estratégia é misturar
coisas, ou informações e entretenimento, tudo numa plataforma só, e muitas vezes desinformação como ênfase para a busca da atenção, né? E a questão do que o Bicho coloca aqui do edutainment, que seria a fusão da educação com o entretenimento. Que aí é onde a gente vai puxar um link com o que a gente falou anteriormente sobre estratégias de se tornar um ambiente de ensino-aprendizagem mais prazeroso, com a experimentação de dinâmicas gamificadas que busquem menos o, o resultado puramente estatístico e que desenvolvam, estimulem os seus alunos a terem uma relação com o saber ou com o conhecimento mais aprofundada e mais significativa do ponto de vista pessoal e de crescimento profissional. E algumas contribuições que a gente acredita que pode trazer ao final da pesquisa, né? A gamificação atua como um mecanismo, apesar de suas potencialidades, tem essa questão que a gente destacou sobre mecanismo de controle, o jogo como um elemento construtivo da cultura, o entendimento do jogo como sistema de comunicação, que você estabelece laços e você estabelece relações de uma maneira completamente mais, até de certa forma, até imersiva. A gamificação como instrumentalização do lúdico, ou seja, você pode gamificar uma determinada situação com a ênfase nessa criação do ambiente lúdico, né? Constatação da gamificação como intensificadora da lógica do desempenho, percepção da presença da gamificação em diferentes campos sociais, alerta para os riscos da manipulação e controle que a gamificação comumente estabelece. A gamificação surge como um mecanismo sutil de controle e exploração. Isso é um ponto a ser de reflexão, né, e de atenção. Importância da abordagem ética e responsável, resgatar o jogo em sua dimensão lúdica e colaborativa é fundamental para a construção de interações mais positivas, né? Perspectivas futuras, incentivar o uso consciente da gamificação em contextos educacionais e culturais, né? A estruturação do jogo da vida é uma proposta a partir da metodologia reversa, que é um ponto que eu detalho mais dentro do texto da tese, mas em linhas gerais seria como imaginar um jogo nessa perspectiva que o Bill coloca, de que a vida está muito mais além do que a busca por desempenho e por recompensas do ponto de vista material, né? Ele já puxa algo para o crescimento pessoal, o desenvolvimento pessoal, né? Como indivíduo, como cidadão. Então, seria essa perspectiva de um jogo onde a bonificação fosse não fosse algo de pontuação ou de algum tipo de recompensa material, né? Mas sim intelectual e até de crescimento pessoal. Está aqui os créditos. Eu agradeço a vocês pela paciência. Eu não sei quanto tempo aqui eu fiquei falando. Eu acho que foi o suficiente para minha câmera pedir arrego, que ela congelou. Ela 50. simplesmente congelou. Com certeza ela
ela desistiu de mim aqui. Acho que eu vou entrar com o meu celular porque se eu for tentar colocar ela aqui, ela vai, pode ser que eu caia da conexão. Vou entrar aqui pelo celular. Muito obrigado a vocês aí que tiveram a paciência que eu